1 João, capítulo 2, versículos 15, 16 e 17. Nós vamos fazer a leitura todo mundo junto? Vamos lá? Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Amém. O que eu gostaria que nós pensássemos hoje é o amor ao mundo, um empecilho na nossa comunhão com Deus. E aqui nós temos, então, para introduzirmos, algumas interpretações equivocadas que às vezes são feitas desse texto. A primeira, os cristãos devem literalmente abandonar o mundo e se isolar da sociedade. É uma das interpretações equivocadas que nós tivemos no decorrer da história da igreja. E aí nós temos os mosteiros, que vieram justamente como fruto dessa concepção, de homens que queriam se separar completamente do mundo e então se dedicar inteiramente à vida religiosa. Como se isso, como se o mundo fosse esse espaço geográfico e a vida com Deus estivesse dentro das estruturas das instituições religiosas. Então, essas pessoas interpretaram de forma equivocada o texto e dirigiram suas vidas de uma forma também equivocada. Deus nos chamou para vivermos no mundo, para pregarmos ao Evangelho às pessoas que estão sendo perdidas. E se nós nos isolarmos, com certeza não vamos cumprir o ID que o Senhor Jesus estabeleceu para a vida da igreja. Então, o mundo aqui, essa interpretação equivocada de que o cristão deve sair do mundo é uma interpretação que adoece a nossa espiritualidade. Depois nós temos uma outra interpretação. Não devemos ser culpados de mundanismo. Então, aplicam seus próprios conceitos de mundanismo ao texto. E aí a gente vê um bocado de gente fazendo um bocado de coisa inadequada. Aí as pessoas, alguns dizem assim, não, assistir televisão é mundanismo. E aí nós temos até denominações inteiras que proíbem que seus membros assistam televisão. Não pode assistir nada. Nem jornal, nem culto evangelístico, nem exposição da palavra, nada. Eu ouvi alguns casos de pessoas que faziam parte de igrejas desse tipo, que escondiam a televisão dentro do guarda-roupa. Então, na hora de que saíam os irmãos da casa dele, ele abre a porta do guarda-roupa e assiste a televisão. E na hora que não tem ninguém, que chega alguém de fora, fecha a porta do guarda-roupa e pronto. Ninguém descobre que a pessoa tem televisão em casa. Então, é o conceito de mundanismo equivocado. Mas essas pessoas vão colocando o conceito em outras coisas. Não jogar bola, por exemplo, porque jogar bola é mundanismo. Quer dizer, a pessoa correr atrás de uma bola que não tem nada a ver com nada moral, não tem nada a ver com alguma coisa que está causando problema para o outro, e ele está ali só correndo atrás de uma bola, 24 marmanjos no time, dos dois times, correndo atrás de uma bola, e alguém olha e diz assim, isso é mundanismo. E nós, inclusive, temos uma dessas denominações que proíbe o jogo de bola por achar que é mundanismo. Tem uma observação, se for bola de plástico, pode, só não pode se for bola de couro, porque aí é bola para jogo profissional, e não pode, só pode se for para jogo amador. E aí a gente vai vendo que muita gente, por conta desse conceito equivocado do que seja mundanismo, vai colocando regras que vão, na verdade, oprimindo as pessoas. E essas regras vão para as roupas também. Mulher não pode vestir calça,
porque isso é mundanismo. Está se vestindo igual um homem. E a gente vai pegando outras coisas mais. Quer dizer, você está num calor de morrer e não pode usar uma bermuda. Por quê? Porque isso é mundanismo. E vai para o inferno. E aí o que a gente vai observando é o conceito equivocado que seja mundanismo. E a pessoa vai aplicando isso à roupa, a um jogo de bola, à televisão, a ter ou não televisão, a ir ou não em um cinema, e assim por diante. Por isso, a gente vai observando que no decorrer da história, esses conceitos vão se manifestando. Eu ainda peguei o tempo em que muitos crentes, inclusive presbiterianos, achavam que participar de política era coisa do mundo, era mundanismo. Então, crente que se prezasse, que quisesse crescer espiritualmente, não podia participar de política. Esse conceito foi mudando. Mas o interessante é que agora nós temos um bocado de político mundano dentro da estrutura eclesiástica, só para conseguir voto dos crentes. E o que a gente aprende, então, é que esses conceitos equivocados sobre mundanismo, com certeza, precisam ser consertados em nossa mente. Porque, do contrário, a gente acaba se desviando da fé, a gente acaba não sendo edificado de forma correta, e a gente acaba sendo oprimido pela falta de conhecimento. E nós precisamos, então, adquirir esse conhecimento. Ora, o que é mundanismo? É a primeira pergunta que nós precisamos responder nessa noite. O que é mundanismo? E aí a gente vai responder, iniciando a resposta, dizendo o que não é. Não se refere à criação em si. Mundanismo não se refere ao mundo, né? As plantas, os animais. Não está falando nada a respeito do planeta que Deus criou. Quando se fala de mundanismo, nós não estamos nos dirigindo ao planeta, à criação, às coisas que foram criadas, às árvores que são plantadas, às estruturas físicas que estão colocadas no mundo. Então, o mundanismo não tem nada a ver com as coisas que foram criadas. Não quer dizer também a vida do mundo em geral. Por exemplo, tem uma família. Eu estou estudando esse livro com o auxílio do livro de Martin Lloyd Jones. E é interessante que ele disse que ele já encontrou várias pessoas no decorrer da história de pastorado dele, que ele precisou acompanhar, fazer um acompanhamento, porque essas pessoas achavam que casamento era coisa de mundano. E a pessoa era casada. E aí ficava extremamente confuso, porque associava o sexo no casamento como se isso fosse uma coisa impura. Então, para essas pessoas, sexo era impuro, tanto dentro como fora do casamento. E aí essas pessoas, então, iam adoecendo no decorrer da vida, porque estavam casadas, viviam com outra pessoa, então, precisavam ter uma visão correta do que seria, então, mundanismo. O Martin Lloyd Jones, então, fala que por diversas vezes ele teve que aconselhar pessoas infelizes no casamento, por falta dessa percepção correta do que seja mundanismo. E aplicava o mundanismo à família. Mas o texto não está falando de mundanismo nesse sentido, de que você possa aplicar de uma forma geral a família ou a profissão do mundo e profissão da fé, né? Fazer as coisas do mundo. Aí a pessoa, normalmente a gente tem essa forma de falar. Vou cuidar das coisas do mundo. Aí eu vou negociar, vou desenvolver minha profissão, vou trabalhar. E depois dizemos assim, vamos cuidar das coisas de Deus. Aí a gente fala, quando a gente fala vamos cuidar das coisas de Deus, nós estamos falando das coisas relacionadas à instituição religiosa. Mas o que a gente precisa entender é que nós servimos a Deus no exercício da nossa profissão. Então, nós não podemos dizer que o exercício da profissão é mundana. Talvez a forma de desenvolver a profissão do indivíduo, ele esteja fazendo de forma mundana, mas a profissão em si não é mundana. E isso nós precisamos observar. Não significa governos, autoridades e poderes na estrutura social que nós temos.
Porque nós temos uma necessidade de organização. E a Bíblia diz que Deus é quem constituiu as autoridades para que haja uma organização social, para que haja um equilíbrio social. E eu me lembro, inclusive, que nós tivemos aqui alguns problemas, principalmente por aqui nem tanto, mas em Salvador nós tivemos, e eu vi também lá no Espírito Santo, pessoas apavoradas quando tiveram a greve dos PMs. Por quê? Porque os bandidos estavam assim roubando a casa, o carro, na frente dos donos da casa, arrebentando o portão na frente da pessoa, e a pessoa dando aviso e tentando intimidar, e não tinha jeito. Juntava 4, 5 ali na porta e estava ali arrebentando o portão. E o que é que a gente vê, então? Que as autoridades foram colocadas por Deus para estabelecer um certo limite na maldade na nossa sociedade. Nós sabemos que essas autoridades praticam maldade também, fazem coisas erradas, causam danos, mas sem elas nós viveríamos num caos. Então nós não podemos dizer que os governos, autoridades e poderes representam o mundanismo. Então, o que seria o mundanismo, então? O mundanismo, o mundo significa a organização, a mente e as perspectivas da humanidade que ignora a Deus e não o reconhece. Toda perspectiva de vida que exclui Deus é mundanismo. Então, mundanismo é uma mentalidade, é uma forma de viver, de existir. É um projeto de vida onde Deus não está envolvido nesse projeto. São pessoas que excluem Deus das suas vidas. E aí, o que nós vemos é o mundanismo se manifestando. Então, quando nós observamos esse conceito de mundanismo, que é o excluir Deus da sua vida, a gente entende, então, um pouco do porquê que a sociedade está como está. E aí a gente pode associar, inclusive, alguns exemplos que eu já venho dando, de governos, de autoridades, de poderes, que não reconhecem a Deus e que não se submetem a Deus nem à sua vontade. E esses indivíduos exercem a autoridade que têm de forma mundana, porque fazem para si mesmos e não para edificar e para abençoar a vida das pessoas que estão à sua volta. O que a gente aprende, então, é que mundanismo é essa mentalidade. Não é o mundo físico, é a forma como o indivíduo se utiliza do mundo, sem prever que Deus é quem está no controle e deixando Deus sempre de lado, vivendo como se Deus não existisse. Então, o mundanismo é isso. Todas as vezes que eu vivo como se Deus não existisse, eu estou agindo de forma mundana. Todas as vezes que eu excluo Deus da minha vida, eu estou agindo de forma mundana. E é por isso que um crente pode ser mundano, assim como um indivíduo que está lá fora da igreja pode ser mundano. Porque tem muitos crentes que até professam a fé, mas não têm nenhum compromisso com Deus. Deus não influencia a forma como essa pessoa convive com a família. Deus não influencia a forma como essa pessoa vive nos seus negócios, no exercício da sua profissão. E essas pessoas, então, são pessoas religiosas e mundanas. Então, alguém pode ser religioso, reconhecer que Deus existe, reconhecer que Jesus é a salvação e ser mundano, porque não observa aquilo que é instruído pela palavra de Deus. Então, são essas as instruções que nós temos a respeito do mundanismo. O mundanismo não são coisas, não é o que foi criado, não é o planeta. O mundanismo é um sistema que exclui Deus do seu contexto. Segunda coisa que nós precisamos responder para entendermos melhor esse texto. Quais são as características de uma vida mundana? O interessante é que nós vamos observando aqui que João toma o cuidado para que ninguém interprete de forma equivocada. Ele toma o cuidado de dar essas características aqui para nós, no versículo 16 e no versículo 17. Ele diz assim: porque tudo o que há no mundo,
E aí ele vai dizendo o que é que ele quer se referir a esse tudo. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Uma outra tradução nos diz assim: porque tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E aqui então, João nos traz essa instrução para nos dar o norte a respeito do que é que ele quer dizer com o mundo. O que é que nós aprendemos? Quais são as características, então, de uma vida mundana? Primeiro, sermos controlados pelos desejos. A concupiscência ou a cobiça, aqui que ele está falando, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos. Desejos. Gente controlada pelos desejos. O que a gente aprende com o Evangelho é que nós não devemos ser controlados pelos nossos desejos, nem pelas nossas emoções. Eu até, outro tempo, trouxe um estudo aqui sobre essa questão do ser controlado pelas emoções, como é perigoso. Porque no dia que você está bem, você trata todo mundo bem. No dia que você está mal, você trata todo mundo mal. E fica sempre nessa situação. No dia que alguém faz alguma coisa que lhe agrada, você então fica feliz. Mas no dia que não lhe agradam, então você fica extremamente infeliz. E a sua vida cristã vai ficando extremamente esquizofrênica. O que a gente observa aqui é que a instrução das Escrituras é sempre de equilíbrio, de que o nosso culto tem que ser racional. E gente que é movido pelos desejos sempre vai ser manipulado pelo que vê, pelas inclinações que vai recebendo, pelos estímulos externos que vai recebendo. 1 Coríntios 7, versículo 31, nos diz assim: e os que se utilizam do mundo como se dele não usassem, porque a aparência desse mundo passa. É um texto que vai nos falando justamente, e ele fala a respeito de outras coisas, né? Aqueles que são casados como se não fossem, aqueles que têm dinheiro como se nada tivesse. O que ele vai dizendo, a instrução que nós vamos tendo das Escrituras é sempre de que nós, para servirmos a Deus, devemos ser pessoas que freiam os instintos, que freiam os desejos em muitos aspectos das nossas vidas. Você imagina se você tivesse de fazer tudo que você tivesse desejo. Mas é uma coisa que a gente precisa observar. A pessoa causa um dano a você, causa um incômodo. Você vai fazer tudo que vier na cabeça naquela hora. Você vai causar danos, você vai fazer inimizades, você vai ter um testemunho terrível. Uma hora você vai precisar botar o carro num lugar indevido e às vezes você vai botar na porta daquela pessoa. Ninguém vai ter tolerância com você quando você errar, porque você não tem tolerância com ninguém. Então, o que a gente observa, o que a gente precisa entender é que fazer tudo que vem na cabeça, viver de acordo com o desejo do momento, vai trazer consequências drásticas para as nossas vidas. E o que a gente aprende aqui é que essas inclinações para fazer o que vem na cabeça precisam ser freadas em nossas vidas. É interessante que ele usa um outro termo aqui, a cobiça da carne. E a cobiça da carne são pessoas que vivem para gratificação pessoal. É isso que é cobiça da carne. Gratificação pessoal. O que é que faz? Dá prazer olhar para as curvas das irmãs da igreja. O indivíduo está ali assim, azucrinado, está ficando quase tonto de tanto olhar para um lado e para o outro. Não quer saber se é casada, se não é casada, se a esposa dele está vendo ele fazendo isso. O que ele está fazendo? A cobiça da carne. É o prazer de estar satisfazendo ali as suas luxúrias. É interessante ainda que isso pode ser transmitido também para a comida. Gente que passa a vida toda, o tempo todo pensando em comida. E que quando chega na frente de um prato, depois que dá graças, é gula da certa. E a gente precisa entender que nós não fomos chamados para sermos desregrados na nossa vida. Então, e nós temos lá a lista.
Glutonaria é um pecado. Mas o indivíduo está ali, alimentando a carne. Aquela compulsão, e o estômago já está cheio, e ele está ali enfiando comida. Está quase vomitando, mas a carninha está tão boa, essa pedacinho de gordura, e vai botando para dentro, e empurra para dentro, empurra para dentro. Passa mal depois, come alguma coisa, toma uma Coca-Cola, para tentar resolver o problema. Mas está ali alimentando as suas inclinações carnais. Uma outra coisa interessante que a gente observa nessa cobiça da carne é bebida. Nós temos aqui uma rua que está cheia de gente que está com a vida desgraçada. Gente que está sendo homens adultos que estão sendo sustentados pela mãe e pelo pai. Porque não consegue um emprego, porque ninguém quer dar emprego para um indivíduo que está o dia todo bêbado. E essas pessoas vão e são o exemplo perfeito do extremo do que seja isso. Pessoas que vivem para beber, para satisfazer essa necessidade. Mas esse instinto voltado para a bebida pode ser também para as drogas, que causam o mesmo efeito. Aí, esses dias, eu passei na frente de uma televisão, foi até na casa de mãe. Fui buscar a chave da sala dela e estava lá a televisão ligada. E o rapaz estava mostrando lá um assalto que teve numa esquina, lá em Salvador. Uma mãe chega desesperada, ajoelhou na frente do repórter, pedindo pelo amor de Deus, porque ela estava lá parece que era em Buenos Aires, e voltou para cuidar de um filho dela que estava metido com drogas aí em Salvador. E ela disse que apanha direto do menino e mostrando as marcas de mordida que ele dava nela. E aí você olha para isso, e o que é isso? Senão alguém que está escravizado por uma coisa chamada carne, a cobiça da carne, a necessidade de satisfazer a vontade da carne. Vai destruindo a vida da pessoa. Destrói com a comida, destrói com a bebida, destrói com o sexo, destrói com tudo. Porque é aquela coisa desregrada, é aquela coisa sem controle, que vai tomando conta da vida da gente. E a gente precisa entender que gente que vive assim não tem o amor de Deus no coração. Gente que vive dominada dessa forma, pelas inclinações carnais, não tem o amor de Deus e nem o temor de Deus na alma. E é isso que nós precisamos observar, e é isso que o apóstolo está tentando passar para nós aqui. Gente que vive com Deus, que anda com Deus, tem vida equilibrada. Não é uma vida desequilibrada. Depois ele fala um outro tipo de problema, que é a cobiça dos olhos. Cobiça dos olhos. O pecado, quando está na fase intelectual. É o que Jesus fala lá em Mateus, capítulo 5, versículo 28. Quando ele diz assim: eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Veja que o indivíduo só está olhando de longe, mas a intenção impura do coração já vai fazendo com que ele se contamine. E nós entendemos que, no caso, essa contaminação se deu pelo que ele pensa. Quer dizer, é um pecado que não foi nem botado em prática. Ele não falou nada para a mulher, mas ele já cometeu o pecado. Já a impureza já foi praticada. E a cobiça dos olhos funciona dessa forma. Nesses pecados que às vezes não são praticados no nosso dia a dia, mas que nós paramos para meditar neles. Pessoas que, de repente, fizeram alguma coisa com você e, de repente, você está pensando em matar, em se vingar. No dia que você vai ter a oportunidade de fazer alguma coisa com a pessoa. E aí você vai alimentando isso no coração. E o que o apóstolo está dizendo é que esses pecados mais intelectualizados continuam causando os mesmos efeitos dos pecados que são praticados. Porque nós estamos quebrando a nossa comunhão com Deus. E não estamos dando valor aos ensinamentos da palavra de Deus. Eu me lembro de uma vez, eu fui dormir e alguém fez alguma coisa comigo e eu fiquei chateado. E aí fiquei chateado e nervoso e fui deitar.
Não conseguia dormir, pensando no que a pessoa causou para mim. Aí depois eu levantei e abri a Bíblia, assim, como os pentecostais abrem, né? Abri. E depois escolhi um versículo. E estava lá. Pensou no coração, pensou mal, acho que era assim o versículo. Pensou mal e quando mordeu os lábios, praticou. Me desmanchou na hora, porque Deus falou comigo ali. Porque a gente às vezes acha que a gente só pratica quando a gente faz com a pessoa, né? Mas na hora que mordeu os lábios, praticou. Aquele sentimento de vingança que às vezes a gente alimenta no coração, aquela raiva que você está doido para extravasar quando encontrar com a pessoa, nós não fomos chamados para fazermos essas coisas. Então nós precisamos nos controlar mais. O que a Bíblia então nos ensina, o que o texto vai nos trazendo, é justamente isso. Essa instrução para o equilíbrio. Tome cuidado com esses pecados que estão só na sua mente, mas que estão destruindo a sua espiritualidade. Você até vende uma imagem de espiritual, mas a sua mente não é uma mente controlada pelo Espírito de Deus. Você está dando abertura para manifestações espirituais que são contrárias ao Espírito de Deus. É outro que está influenciando esses comportamentos e esses sentimentos, essas emoções adoecidas. E não é Deus. Uma outra coisa importante da cobiça dos olhos. Viver em função da aparência e da impressão causada por ela. É outra coisa interessante. Gente que vive inclinado para esses pecados relacionados à cobiça dos olhos, são pessoas que estão com a vida bem voltada para essa questão da aparência. As roupas que são usadas por gente assim, né? Às vezes a pessoa é até crente, leva uma filha para ir comprar roupa e fica estimulando a pessoa a comprar, a criança, o adolescente ou a adolescente, a comprar roupa sensual. E aí fica lá, a mãe crente, gastando dinheiro para a filha ficar sensual. Para satisfazer a vista de quem? E aí sai uma crente de dentro de uma loja, parecendo que está na promoção, mostrando as coxas, mostrando os decotes, mostrando os peitos, o peito está quase pulando para fora da roupa, está na promoção, só pode. A gente precisa entender que nós não fomos chamados para vivermos dessa forma. As nossas roupas, né, tanto de homens como de mulheres, precisam ser roupas que sejam decentes, que não estimulem essa concupiscência da carne, essa cobiça da carne. Os homens não devem olhar para você como quem vai lhe devorar. Nem você, mulher, e nem mulheres olhando para homens da igreja como se fosse devorar. Porque a pessoa está ali quase nua, à mostra, né? Mostrando todas as curvas, todas as definições musculares. Nós não fomos chamados para isso. E essa é uma inclinação também. Então, nós estamos estimulando a cobiça do outro, mas nós estamos pecando também. Uma outra coisa importante que nós observamos em relação a essa cobiça dos olhos, o tipo de pessoa que julga pela aparência e pelos aspectos externos. Quem tem essa inclinação para a cobiça dos olhos, valoriza o que vê. Então, a pessoa não dá valor para o outro pelo que ele é, dá valor pelo que vê. Então, se vê o outro, por exemplo, bem vestido e com um carrão bonito, então valoriza. A gente vê isso acontecer muito dentro de loja, né? Você chega lá na loja todo mal vestido, e aí todo mundo que é bem vestido, que vai chegando, as pessoas da loja vão logo pensando assim, esse daqui tem dinheiro, então vou tratar esse daqui. Uma vez eu fui lá em Salvador, lá no Rio, entrei na loja, já tinha olhado o que queria comprar, só fui lá comprar, fui buscar o dinheiro em casa, fui lá comprar. Cheguei lá, um casal que não comprou nada, olhou meio mundo de coisa, eu já tinha uns 15 minutos lá esperando. E toda vez eu chegava no balcão e disse, rapaz, ele disse, não, espera um minutinho aqui que o rapaz ali vai lhe atender. O cara estava no balcão, não queria me atender. E eu fui lá só para comprar. E a vontade de ir embora. Mas fiquei lá, uma pochete de couro, até hoje eu tenho. Já tem uns 20 anos que eu tenho essa pochete. Tá boazinha a pochete ainda. E aí, tô lá. E a gente vai sendo destratado.
Aí uma vez eu esqueci o chinelo aqui em Irecê e cheguei lá no Rio e estava sem chinelo. Aí eu pedi a carona para um rapaz e ele, um rapaz que era parente do rapaz que eu ficava lá na casa dele, e pedi carona. O cara parou o carro na frente da loja e eu desci. Quando eu desci, porque eu estava sem um chinelo no pé, que eu fui sem chinelo, não estava sem chinelo, eu disse, não vou lavar o pé para calçar o sapato, não, vamos logo ali. Era assim pertinho. Desci do carro. E quando eu desci do carro, que a mulher me viu, a mulher que estava na frente, a mulher correu logo para o lado de cá. O cara que estava do outro lado do balcão correu lá para o canto do balcão. Eu disse, não se preocupe, eu não vou assaltar ninguém, não. Eu vim só comprar uma sandália. Porque a pessoa vai julgando o outro pelo que vê. E é assim, é esse o tipo de cultura que às vezes a gente está inserido. Só que esse tipo de cultura não pode prevalecer no meio da igreja. A igreja não pode ficar valorizando pessoas pelo que elas vestem, pela quantidade de dinheiro que elas gostam ou têm capacidade de usar na sua forma de se expressar, ou na sua forma de se apresentar na sociedade. A gente não pode tratar uma pessoa melhor do que a outra, porque ela usa um perfume melhor, mais caro, porque ela tem um carro melhor, porque ela tem uma casa mais bonita, porque ela tem um emprego que dá mais status. A igreja não pode fazer isso. E, às vezes, a gente vê que existem pessoas na igreja que têm uma certa inclinação para fazer isso. E nós não podemos fazer. Porque Jesus não nos ensinou a fazer isso. O que a gente vai observar é que Jesus atendia bem a todas as pessoas. Não havia ali, no comportamento de Jesus em relação às pessoas, nada que pudesse demonstrar que ele valorizava mais alguém por causa da casa que possuía, do status que possuía, do status religioso que possuía. Não existia nada em ninguém que pudesse fazer de Jesus alguém que destratava alguém em detrimento do outro. O que a gente encontra em Jesus é sempre esse equilíbrio de alguém que não está movido pelas aparências dos olhos, pelo que vê. E a igreja não pode se mover também dessa forma. A gente precisa valorizar as pessoas. As mais simples, até os doutores, precisam ser valorizados da forma correta. E às vezes a gente vê certos exageros. Uma vez eu fui na casa de uma irmã, num aniversário, e na hora das apresentações, era uma coisa constrangedora até. Porque na hora de me apresentar, ela me apresentou pastor, teólogo e advogado. Falei com a pessoa, disse, moço, isso aí não é assim que faz, não. Não precisa, não, só é pastor, eu não vou só dar uma palavra aqui, não precisa ficar citando títulos e qualidades da pessoa. Aí, na hora de chamar outra pessoa, vai lá um bocado de títulos da pessoa. Se fez curso de não sei o quê, cita os cursos da pessoa. Num culto. Você está vendo que não é um culto equilibrado, não é algo que está ali para ser feito para Deus. E a gente precisa tomar cuidado com isso. Né? Quem tiver seus títulos, que tenha. Vale valorizar, vale melhorar o salário, mas diante de Deus somos todos iguais. E é assim que nós precisamos entender e tratar uns aos outros dentro da igreja. Pois bem, o que é que nós ainda aprendemos? O texto ainda fala sobre ostentação dos bens. Olha o que diz aí no versículo 16. Aqui, uma versão vai falar soberba da vida. Na outra versão, diz assim: pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Ostentação dos bens. Essa soberba da vida está relacionada justamente a esse aspecto da ostentação dos bens. A ostentação dos bens ou autoglorificação. E aí, quando a gente fala de bens, a gente vai logo para o patrimônio, né? A gente pensa logo no carro, na casa, na roça, na fazenda. Bem é tudo aquilo que você acha que tem valor.
Bem é tudo que você acha que tem valor. Às vezes você tem uma Bíblia bem velhinha. Aí você mostra para mim a Bíblia bem velhinha, diz, pastor, eu estou vendendo essa Bíblia. Eu não dou nada por essa Bíblia, porque essa Bíblia é velhinha. Essa Bíblia tá com as folhas faltando, tem umas coisas assim. Mas para você, essa Bíblia é extremamente valiosa. E sabe por quê? Porque você tem uma história com essa Bíblia. Então, para você, tem valor. Para mim, não tem tanto. É o que acontece com as nossas casas, por exemplo. Você passou uma história de vida dentro da sua casa. Aí você vai vender, quem vai comprar, bota o preço lá embaixo. Mas você acha que a casa vale mais. Porque para você, a casa tem um valor que é um vínculo que você tem com ela. Então, ela é um bem. Existe um bem maior do que o valor patrimonial da casa. Então, bem é tudo aquilo que tem valor para você. O que é que nós podemos pensar aqui sobre essa autoglorificação baseada no bem que nós possuímos? A primeira coisa é o orgulho de si mesmo. Você já percebeu que às vezes nós estamos o tempo todo tentando mostrar os nossos valores? Nós temos alguns aqui que nós gostamos de mostrar. Orgulho do nascimento, da família, a que pertence. Muita gente está o tempo todo ostentando isso. É um bem que você possui, mas não precisa você estar o tempo todo tentando mostrar que é melhor do que os outros por causa da família que você pertence. Né? Por causa desse patrimônio que você tem, do nome do seu pai, do nome da sua mãe, que passou anos investindo para que esse nome nunca fosse manchado. É bom que se tenha, mas ostentar isso como se isso fosse de fazer melhor do que o outro, porque a ostentação ela é isso aí, essa vontade de mostrar que é melhor do que o outro. E aí nós temos outros bens, orgulho da sua atividade, da sua profissão. E aí a gente tem as profissões que são mais tendentes a pessoas serem orgulhosas, né? Mais orgulhosas. Nós temos as profissões relacionadas à medicina, por exemplo. O indivíduo, às vezes, acha que saiu do patamar dos demais da terra. Juízes e outras profissões de pessoas que acham que são melhores do que os outros. Começam a agir, eu sou um doutor. Outro dia nós vimos um desembargador que ficou famoso. O policial foi falar por causa da máscara que ele não estava usando, foi reclamar e ele foi logo esfregando na cara do outro que ele era um desembargador. Né? E isso aí é coisa de gente orgulhosa, e começou a tratar o outro e humilhá-lo na frente dos outros. E aí não ficou bem para ele. Mas o que a gente observa, então, é que esse orgulho da atividade. Por quê? Porque o indivíduo tem um bem, que é a profissão dele, que faz com que ele tenha um certo destaque, e isso faz com que ele se sinta melhor do que todo mundo. E aí nós temos o orgulho do status social, orgulho da sua cultura, da sua erudição, orgulho da sua habilidade. Talvez você seja alguém que tenha mais habilidade do que os demais, ou alguém que tem sido mais agraciado com recursos financeiros do que os demais, estando na mesma profissão. É o que nós encontramos aqui na nossa região, por exemplo, com agricultores. Cada um tem uma fase de prosperidade. É Deus quem dá essa fase de prosperidade. Mas aí o indivíduo começa a agir como se fosse ele que alcançou tudo. Como se ele foi o cara inteligente. Eu já contei de um amigo meu que fez isso. Plantou uma tarefa de cenoura aqui, em João Dourado. Morava em Salvador. Plantou uma tarefa de cenoura em João Dourado, acertou no preço alto. E aí ele disse que começou a pensar assim, esse povo aqui não sabe ganhar dinheiro, não. Acertei na primeira vez que eu fiz plantei a cenoura. Foi porque eu escolhi o tempo certo, e eu escolhi dessa forma, e não sei o quê, e começou a se achar. Pegou todo o dinheirinho e investiu de novo. E aí já sabe o resultado, né? Descobriu que o negócio não era tão fácil. Foi só a facilidade da primeira vez que investiu. Então, é isso. Às vezes o indivíduo tem sucesso no investimento que fez, em alguma coisa que fez, e aí começa a ostentar como se aquilo fizesse dele melhor do que os outros. Aí vem aquela fase de dificuldade, e ele vai descobrindo que ele depende da graça.
da providência de Deus, da provisão de Deus. Mas esse orgulho, então a ostentação dos bens não está associada somente a dinheiro, a patrimônio, a casa, está associada a valores, aquilo que lhe valoriza, aquilo que você pode ostentar como sendo o seu diferencial em relação aos outros, que faz de você melhor do que os outros. Isso, tudo isso faz parte dessa ostentação dos bens. É interessante ainda nós observarmos, no caso, as riquezas, orgulho das riquezas. Então, agora a gente faz a aplicação às riquezas. Comprou um carro novo, né? Aí começa a se comportar como se fosse assim, um barão. Trocou de casa, melhorou a casa, e aí começa a se comportar assim, de uma forma, né, fora do normal. Quer mostrar para todo mundo. Então, comprou um carro, comprou uma casa, Deus lhe deu prosperidade. Não fique se achando melhor do que os outros, porque foi Deus que deu. E esse sentimento, né, esse orgulho, a ostentação dos bens, não faz parte daquilo que Deus coloca no nosso coração. É interessante, então, eu botei até aqui um exemplo de seminário também. A gente, às vezes, eu não fiz um seminário, o seminário que eu fiz não foi reconhecido pela Igreja Presbiteriana. O seminário não foi reconhecido, o curso foi, porque me ordenaram como pastor, então aceitaram o curso. Mas o seminário não foi reconhecido. E aí, às vezes, chega alguém de outros seminários mais famosos, e aí a pessoa começa a se comportar assim, às vezes, com um pouco de arrogância, né? Por causa do seminário que fez. Isso acontece com gente que uns fizeram a faculdade, aí você fez a faculdade, digamos que você já tenha anos que trabalha na área da educação. Aí você fez a faculdade na Unopar. E aí a outra pessoa fez a faculdade estadual. Aí a que fez a faculdade estadual fica... Às vezes não tem nem a habilidade que você tem, porque você já desenvolvia a sua habilidade desde antes da faculdade. Então, você aproveita melhor os estudos. Mas a pessoa começa a se comportar, não, porque eu cursei na faculdade tal. Então, começa aquela ostentação, né? Não tem muita razão de ser. E o cristão precisa entender que esse tipo de comportamento não pode existir em nossas vidas. Então, nós precisamos deixar de lado esse comportamento. Um último tipo de ostentação que eu coloquei aqui é um esforço por honras mundanas. E aí é interessante, porque esse esforço por honras mundanas, às vezes cai nas honras eclesiásticas também. Gente fazendo o possível para ser visto, né? Para ser apreciado dentro do ambiente eclesiástico. Aí nós temos os grandes políticos eclesiásticos, os indivíduos que estão sempre de olho em cargos e funções para serem vistos, para ganharem visibilidade. São esses tipos de comportamento que são descritos aqui nessa autoglorificação, esse desejo de glória que o indivíduo vai alimentando no coração. Por último, porque não devo amar o mundo nem o que nele há? É a outra resposta que nós precisamos dar. Nós falamos sobre o que é o mundo, depois falamos sobre quais são as características de uma vida mundana. Agora, por que eu não devo amar o mundo nem o que nele há? E a primeira resposta é: não obedecer a esse mandamento de João significa negar o nosso amor e conhecimento de Deus. Olha o que é que diz em João 2,15. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. E aí você pode dizer assim, eu odeio o mundo, mas se você vive de forma mundana, você é uma contradição da fé. Nem o conhecimento de Deus e nem o amor de Deus se manifesta em alguém que vive em função da autoglorificação, que vive uma vida mundana, estimulando os olhos, vivendo segundo as suas inclinações e paixões. Essas pessoas, vivendo dessa forma, não têm nem conhecimento de Deus e nem o amor de Deus ainda no coração. Tiago 4,4 diz assim: infiéis,
Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, se nós vivemos dessa forma mundana, nós somos inimigos de Deus. E Tiago chama de infiéis aqueles que vivem dessa forma. Segunda coisa que nós observamos aqui: o amor pelo mundo e pelas coisas do mundo é uma negação da vida de Cristo em nós. 1 João 2,16: pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Não vem do Pai, mas do mundo. São os valores de quem não tem Deus. São as influências de quem não tem Deus, os valores de Deus no coração, que vão entrando em nossas vidas, guiando o nosso comportamento e dirigindo a nossa alma. Logo, é o que nós aprendemos aqui com as Escrituras. Não deriva de Deus, não provém de Deus comportamentos que nos conduzem a uma vida mundana. Terceira coisa que nós aprendemos em relação a por que não devemos amar o mundo, nem o que nele há. O cristão tem uma concepção diferente do que é valioso. É por isso que nós não devemos amar o mundo, nem as coisas que nele há. Nós usamos as coisas do mundo, mas nós não vivemos em função delas. Nós não amamos o mundo. Nós não amamos as coisas que tem no mundo, porque nós temos outros valores impulsionando as nossas almas. Mateus capítulo 5, tem 3 versículos que eu gostaria de ler. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Depois, Mateus 23, versículo 11, ainda diz assim: mas o maior dentre vós será vosso servo. Os apóstolos estavam ali decidindo quem era maior. E aí Jesus chega e traz uma palavra para eles. Porque o conceito de maior dos apóstolos era o conceito do mundo. E aí o que eles dizem? O que é que Jesus diz para eles? Quem quiser ser maior tem que servir a todo mundo. Então, quem servir mais é maior. Quem servir menos é menor. Porque no mundo, a gente sabe que quem serve é o menor e quem é servido é o maior. Mas Jesus diz, na igreja, não é assim. Quem quiser ser grande, que sirva a todos. É esse o conceito que nós observamos. Então, Jesus estava interessado na alma das pessoas e não nos meios de valorização definidos pelo mundo. E é por isso que Jesus podia lidar com qualquer tipo de pessoa na sua época. Com prostitutas, com pecadores, com publicanos, com os religiosos. Ele lidava com todo tipo de gente, porque ele estava interessado nas almas dessas pessoas, em conduzi-las a ter uma experiência com Deus. Por último, os cristãos não trocam recompensa eterna pelas transitórias. É por isso que nós devemos guardar o ensinamento de João. Porque não devo amar o mundo nem o que nele há, porque eu não devo investir a minha vida em recompensas transitórias. E aí no versículo 17 ele vai falar justamente isso. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, aqueles que vivem em função da beleza física, essa beleza física vai passando, o tempo vai passando, e essa beleza física vai passando. O auge é nessa fase de 20 anos, aí depois daí, vai passando. E é Deus dando uma instrução para nós. Você não foi feito para viver nessa vida, aqui nessa terra, a vida inteira. Então, a beleza física vai passando, o vigor físico da gente também vai passando, né? A coluna vai doendo com mais facilidade, as forças vão ficando mais menores para a gente fazer certos tipos de trabalho. Eu, por exemplo, faço alguns tipos de trabalho pesado, mas é tempo curto. Antigamente, eu me lembro que eu atravessava Irecê com um botijão de gás aqui, ó. O pai mandava comprar, vai rápido lá comprar um botijão de gás. Levantava um botijão de gás, botava aqui, parava umas 3 vezes só na estrada. Andava mais de 2 quilômetros para comprar o botijão de gás. E hoje eu vou ter que arrumar um ferrinho daqueles que engancha de um lado do outro, sai fazendo zoada, andando.
Se for para ir levando o botijão, né? Tem que ser assim, rodando o botijão, porque eu não aguento mais. O vigor físico vai diminuindo. Então, as coisas desse mundo são todas assim. A inteligência, o indivíduo é super inteligente. Aí depois vai passando para a idade, vai ficando assim mais esquecido. Né? Aí a gente vai conversando com o povo mais jovem, que está estudando agora os assuntos que a gente estudou há muito tempo atrás. Aí de vez em quando alguém me faz uma pergunta desses assuntos passados, eu digo, nem lembro mais o que é isso. Me explica aí. Né? Porque a mente da gente também é limitada, você vai se focando em coisas do dia a dia e as coisas antigas vão sendo esquecidas. Tudo isso para nos mostrar uma coisa: tudo nesse mundo é passageiro, mas a nossa alma não é. Por isso nós precisamos investir nas coisas eternas, em juntar tesouros nos céus, investir a nossa vida e gastar a nossa vida em coisas que realmente são eternas diante de Deus. Então, se nós queremos crescer espiritualmente, nós precisamos colocar cada coisa no seu lugar. Valorizar as coisas que temos no nosso dia a dia, mas sabermos sempre que são todas coisas passageiras. Deus tem algo novo para nós, no novo céu e nova terra. O projeto de Deus não é que nós fiquemos nessa terra aqui, o resto da vida. O amor ao mundo é um empecilho à nossa comunhão com Deus. O amor ao mundo tem sido um empecilho para o crescimento da igreja nos nossos dias. Eu não sei como é que você está, como é que está a sua vida, o que é que estava vindo na sua mente quando eu estava ministrando a palavra, talvez algumas coisas que Deus está mostrando para você, talvez esteja precisando serem tiradas da sua vida, alguns valores do mundo que estão fortemente inclinando os nossos corações, impulsionando a energia da nossa alma. Nossa energia não tem sido usada para oração, para leitura da palavra, para desenvolver uma vida piedosa, para desenvolver o ministério, mas nós temos nos direcionado para coisas que não estão de acordo com aquilo que Deus tem como plano para as nossas vidas. Eu não sei como é que está a sua vida, mas se o amor ao mundo está atrapalhando a sua vida com Deus, pare um pouco para examinar o que é que esse mundo que nós vivemos tem influenciado de forma negativa na sua vida. E mude o seu comportamento. Porque o que Deus quer é andar com você, mas Ele não anda com você de todo jeito. Então, se você quiser andar com Deus, precisa ir deixando certos comportamentos e certos valores que estão influenciando de lado para viver com o Senhor, para que Deus, então, possa ir direcionando você de uma forma mais edificante para a sua vida. Então, que fica aqui essa meditação. Oremos. Nosso Deus amado, nós estamos aqui diante do Senhor. Vivemos em um mundo, Senhor Deus, que está afastado dos valores do Evangelho. Nós queremos pedir ao Senhor perdão por todas as vezes que nos deixamos influenciar pelas mentalidades do mundo, pelas inclinações que o mundo estimula em nós. Nós queremos pedir ao Senhor que nos dê a bênção de termos poder espiritual para vencermos o mundo. Que o Senhor tire o mundanismo, ó Deus, do nosso coração, da nossa mente, do nosso comportamento. Que o Senhor tire o mundanismo, Senhor Deus, de dentro das nossas casas, do exercício das nossas profissões. Que o Senhor tire todo o mundanismo e todo o valor, Senhor Deus, perverso diante dos teus olhos, do nosso comportamento. Tenha misericórdia de nós. Quando vivemos de forma mundana, quando queremos influenciar, Senhor Deus, a sociedade, mas não temos bom testemunho, porque não vivemos o Evangelho como ele deveria ser vivido. Tenha misericórdia de nossas vidas, quando o nosso nervosismo nos leva a excessos e exageros. Tenha misericórdia de nossas vidas, quando o nosso comportamento nos conduz a uma vida ímpia na Tua presença. Tenha misericórdia de nós, quando nós vivemos como infiéis. Tenha misericórdia, Senhor, e nos abençoe. Tenha misericórdia e nos converta dos nossos maus caminhos. Nos perdoa, Senhor, e nos abençoe com uma bênção especial, que um avivamento novo venha em nossos corações,
Que o Senhor avive a tua obra em nossas vidas, que o Senhor nos conduza a uma vida de fervor na tua presença, que o Senhor reacenda o desejo de oração, de leitura da tua palavra, que nós possamos, Senhor Deus, não somente aprender a tua palavra, mas praticá-la no nosso dia a dia, que nós tenhamos o cuidado de santidade, de busca de santificação, que o Senhor tenha misericórdia de nós, quando nos desviamos dos caminhos do Senhor, e que o Senhor derrame graça e poder sobre nós, para que vivamos aquilo que o Senhor nos desafiou nessa noite a vivermos. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo da promessa, seja sobre nós e sobre a igreja do Senhor Jesus, espalhada em toda a terra. Amém. Que Deus nos abençoe.